Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente continuar a nossa exploração aqui do Alien RPG, cenário baseado na franquia de cinema, publicado pela Free League e aqui no Brasil pela editora New Order. A gente está aqui no canal explorando o livro capítulo a capítulo para identificar ou tentar identificar os pontos principais de lore, de sistema, enfim, para dar uma ideia geral de qual é a pegada do jogo para vocês, beleza? Quem está chegando agora, não tem problema, tem a nossa playlist aqui exclusiva com tudo que a gente já fez sobre o Alien, para você assistir com calma e depois, se quiser continuar com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Olha só, pessoal, hoje a gente vai dar uma avançada aqui no livro. Por quê? A gente vai começar aqui falando do capítulo 4 de Talentos, tá? Mas ele é um capítulo razoavelmente curto e com muita coisa que é mera descrição dos próprios talentos, então eu vou dar algumas informações gerais aqui e a gente já vai seguir adiante para o próximo capítulo, capítulo 5, Combate e Pânico. Aí sim, como o próprio nome indica, o bicho já começa a pegar. Esse capítulo 5, inclusive, é um capítulo longo, que eu vou levar alguns vídeos para destrinchar, tá? Mas a gente já vai dar o start aí nessa pegada no vídeo de hoje. Em relação aos talentos, eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês, olha só. Para sobreviver e prosperar na escuridão fria do espaço, você precisa encontrar seu próprio nicho, algo que você e mais ninguém pode fazer. Tais habilidades especiais são chamadas de talentos. Os talentos podem afetar a maneira como você usa as habilidades ou como se recupera de danos ou estresse, ou até mesmo levar você a fazer coisas que são simplesmente impossíveis para os outros. Ao contrário das habilidades, os talentos não têm níveis, tá? Ou você os possui ou não. Simples assim. Existem dois tipos de talentos: talentos de carreira e talentos gerais. Os talentos de carreira só podem ser aprendidos por personagens de uma carreira específica. Já comentamos aqui em vídeos anteriores a respeito de cada uma das carreiras, beleza? Os talentos gerais podem ser aprendidos por qualquer um. E quando você cria o personagem, você escolhe um talento de carreira e pode aprender novos talentos durante o jogo gastando pontos de experiência. Então, só para a gente resumir aqui, para seguir adiante para o combate e pânico. Você vai ter esses dois tipos aqui de talentos, um que está vinculado à sua carreira e outro que são gerais. E claro, conforme o jogo vai andando, você vai ganhando pontos de experiência, você pode ir adquirindo novos talentos. Sendo que, claro, se você é da carreira X, você só pode adquirir talentos da carreira X ou os ditos talentos gerais. E você começa o jogo com um dos talentos de carreira que você vai escolher a partir da lista que está presente na descrição de cada uma delas. Regra geral, resuminho, é isso. Daqui para frente, olha, o livro ele vai só apresentar quais são os talentos, a lista de talentos de cada uma das carreiras, com uma descrição um pouquinho melhor, porque quando a gente mostrou a seção das carreiras no livro, ele só cita quais são os talentos. Então aqui você vai descobrir a utilidade deles, a descrição deles, e no final, olha, você vai ter a lista dos talentos gerais. Cada um também com uma descrição curtinha, dizendo qual é o fundamento, qual é o bônus, qual é a vantagem que esse talento específico vai conceder ao personagem. Então, uma parte bem simples, com uma leitura básica que eu acho que não tem dificuldade para entender. Mais interessante é a gente avançar aqui e chegar numa das coisas que eu acho que são os pontos cruciais aqui do sistema, que é justamente, olha, o combate e pânico. Aqui o bicho começa a pegar. Então vamos lá, pessoal. Logo no início aqui do capítulo de combate, ele começa dando aquelas informações gerais que normalmente a gente já está acostumado, o que é turno, o que é rodada, como é que você contabiliza o tempo, a questão das distâncias. E quem é RPGista experiente já tem uma certa manha com isso. Mas tem alguns pontos que eu acho interessantes a gente reforçar aqui em relação ao Alien RPG. Primeiro, ele vai trazer aqui um tópico, olha, falando de mapas e zonas. O combate aqui no Alien RPG, ele é pensado para você utilizar os mapas, para a galera visualizar um pouco melhor o que está acontecendo. Isso é obrigatório? Claro que não. Logo aqui do lado já tem um outro quadro, dizendo que se você quiser utilizar só o teatro da mente, beleza também. Ou rabiscar alguma coisa, você não precisa do mapa oficial para jogar. Eu acho que o principal é isso. Mas existe uma coisa aqui no Alien que ele vai ser fundamental, pelo menos de uma maneira que eu acho interessante de você explorar aqui. Por isso que eu estou, entre aspas, aqui perdendo tempo falando de mapas, que geralmente é uma coisa que eu não gosto muito de usar, mapa de combate. Mas aqui no Alien eu acho que é interessante. Por quê? Ele vai dividir o mapa no que ele chama aqui de zonas. E o que seriam essas zonas? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Uma zona é tipicamente uma sala, um corredor ou uma área do solo. O tamanho de uma zona varia, desde alguns passos até aproximadamente 25 metros. Uma zona é geralmente menor em um ambiente apertado do que em terreno aberto. O que é isso? É como se, vamos lá, talvez seja um exemplo mais fácil da galera pegar. Imagina uma dungeon.
uma zona seria uma sala, um corredor, uma área ali que você está explorando na dungeon. Eu acho interessante fazer essa correlação, porque muitas vezes no Alien você vai ter essa pegada de exploração para encontrar o bicho ou para fugir dele ou alguma coisa nesse sentido, para explorar um local novo. Então existe essa certa similaridade, pelo menos da maneira como eu estou entendendo, com a exploração da dungeon e essa questão das zonas. Então acho interessante dividir dessa forma, até porque a gente vai ver mais na frente ainda nesse vídeo uma maneira que eu achei bem legal de utilizar essa questão das zonas. Outras informações iniciais que também vão fazer referência a essa questão das zonas, por isso acho importante comentar, é a questão, olha, das distâncias, das categorias de distância. O livro vai trazer, na verdade, olha, só uma tabelinha aqui para orientar a gente, mas eu vou dar aqui as informações para vocês, olha só. Então, por exemplo, engajado, a pessoa está bem do seu lado. Curta, a alguns metros de distância, na mesma zona que você, na mesma área, vamos chamar assim, né? Distância média, até 25 metros de distância, em uma zona adjacente a que você está. Longa, a cerca de 100 metros, 4 zonas de distância. E distância extrema, até cerca de 1 quilômetro de distância do seu personagem. Então, só para a gente ter aquela ideia inicial de como é que funciona. Outra coisa que é importante, olha, características da zona. O ambiente de combate ali que você vai estar, a área que você está explorando, segundo o livro coloca aqui, pode ter 3 características, olha só. Principais, né? Porque ele diz aqui, as zonas podem ter várias características que afetam as ações executadas dentro delas. Aqui estão alguns exemplos. Zona abarrotada. A zona está cheia de detritos ou máquinas. Você deve rolar habilidade quando entrar na zona. Uma falha significa que você consegue entrar, mas cai. Zona escura. A zona está pouco iluminada. Rolagens de observação nela recebem uma modificação de -2, ataque à distância também, etc e tal. Apertada. Um entrepiso ou túnel estreito. Em uma zona apertada, você só pode rastejar e não pode correr. Você também não pode passar por indivíduos próximos a você ou atirar em alvos atrás desses indivíduos. Ou seja, ele dá aqui, nesse quadro pequenininho, já 3 características bem interessantes para servir como exemplo de condições que os personagens vão encontrar ao entrar em determinadas zonas. Então, pegando isso aqui, você já pode extrapolar e criando outras condições, né, para dificultar ou para facilitar a vida dos jogadores, né, dos personagens, dependendo do ambiente, do local onde eles estão. Na sequência aqui do livro, a gente vai ter, olha, o que ele chama de modo furtivo, com essa excelente ilustração aqui do lado, tá? Deixa eu até tentar aproximar. Isso aqui eu achei muito bacana, era isso que eu estava falando em relação ao aproveitamento dessa questão das zonas, né, que eu acho que ficou bem legal. E pode ser chamado aqui, na minha humilde opinião, ou de modo furtivo, ou de modo tensão total, pânico absoluto, sei lá, chame como você quiser aí. Porque olha só como é que funciona basicamente. Esse modo furtivo é tipo um modo exploratório. Talvez a galera que jogue os games do Alien já saque mais ou menos o que é isso. Você está naquele local esquisito, escuro, mal iluminado, apertado, seja lá o que for, você não teve contato ainda com o bicho, mas você está procurando, está explorando ali alguma coisa. Então como é que isso vai ser traduzido nas mecânicas aqui do jogo? Em um turno, você pode avançar em até 2 zonas, por isso que é importante, né, você ter essa noção, né, das áreas, né, das zonas. Você pode avançar até duas zonas por turno, pegando informações e uma descrição superficial do que tem em cada uma delas. É como se você estivesse naquele modo exploratório rápido, assim, passando, só dando uma vista ali e tentando entender o ambiente. Claro, se você quiser fazer alguma coisa adicional, vou parar ali, vou entrar num terminal de computador, quero mais detalhes sobre essa área específica, você vai parar e vai perder um turno inteiro ali. Mas esse modo furtivo, basicamente é isso, você vai avançando de uma maneira mais rápida para reconhecer o terreno, mas tem mais detalhes em relação a isso. Também faz parte aqui do modo furtivo essa questão do movimento do inimigo, e é por isso que eu chamo aqui de tensão total, porque olha só, não é porque você está explorando ali um local desconhecido que você está sozinho nesse ambiente. Existe um inimigo ali, que pode estar te caçando ou não, pode saber que você está ali ou não. Isso é o que o livro vai chamar aqui de inimigo ativo ou passivo. O inimigo ativo, ele sabe da sua presença lá e está te perseguindo, e o passivo não, ele está ali e de repente você pode topar de surpresa com ele, ou pode até emboscá-lo por essa questão da surpresa. Mas o detalhe que eu achei mais interessante é o seguinte, o movimento do inimigo aqui, no modo furtivo, ele é secreto. Ou seja, o que o livro coloca aqui é que, em tese, você tem um mapa ali, né, que você está explorando, seu personagem, e o narrador tem um outro mapa, tem uma cópia desse mapa, onde a cada turno ele também vai movimentando o inimigo, só que você não tem a menor ideia de onde ele esteja. Tá, e aí você pode estar pensando, mas eu não tenho nenhuma chance de descobrir onde é que está esse desgraçado que está se movendo aí secretamente e tal. Tem, claro, o livro dá aqui algumas opções, né, de como é que funciona a questão da detecção.
Se você está com um inimigo passivo, ou seja, que não está te caçando ali ativamente, você pode trombar com ele, e se você estiver se movendo de uma maneira furtiva ou calma, você tem uma chance de não atrair a atenção dele e até passar por ele sem que ele te perceba. Se você estiver se movimentando de forma não furtiva, ele vai te detectar, claro, e aí começa a questão do combate. Outra forma é se você estiver utilizando, olha, os rastreadores de movimento. Aí aqui ele vai dizer, você pode utilizar uma vez por turno para tentar rastrear, localizar algum inimigo, né? Você vai ter tem uma questão da distância que ele alcança e tudo mais. E um detalhe muito importante, rastreadores de movimento, como o próprio nome diz, ele só vai detectar movimento. Ou seja, se o seu inimigo for muito pequeno, ou estiver parado, ou estiver agindo furtivamente para tentar surpreender você, existe uma chance de que essa detecção de movimentos não vai funcionar. Por isso que eu digo que é o modo tensão total. Beleza, mas vamos dizer que você conseguiu resistir ali ao modo tensão total e chegou numa situação de combate. Como é que a gente vai começar a desenrolar isso aí? O livro vai começar a tratar aqui sobre a questão das ações e iniciativas, ou seja, da feita que o modo furtivo acaba e o tiro começa a comer, como é que as coisas se desenrolam? Primeiro, para você definir a ordem de ação das pessoas, você vai precisar sortear a iniciativa. Como é que vai funcionar isso? É uma jogada de dados? É um par ou ímpar? Como é que é? O Alien ele vai utilizar cartas de baralho comum, para você sortear a iniciativa. Você vai pegar o baralho, só que você vai usar apenas do As ao 10, tá? Vai pegar as cartas, embaralhar aí e cada um sorteia a sua. Detalhe, age primeiro quem tiver o menor número, ou seja, o As age primeiro que o 10, tá? Então só fica atento para esse detalhe. Definiu-se a ordem da iniciativa. Existe alguma maneira de trocar a ordem? Existe. Se os personagens puderem conversar entre eles, é como se eles estivessem ali combinando uma estratégia e eles podem trocar as cartas de iniciativa. Então, dependendo da conversa, dependendo da estratégia, dependendo se houver tempo para bolar uma estratégia, que vai depender da cena, né? Personagens podem trocar as suas cartas e alterar a ordem da iniciativa. Um outro ponto importante de comentar é a questão das ações. Olha, aqui existe o que o livro chama de ações lentas e rápidas. O que é isso? A cada vez que seu personagem vai agir, a cada rodada, ele vai ter direito a fazer uma ação lenta e uma ação rápida ou duas ações rápidas, à sua escolha. Mas o que são ações lentas ou rápidas? O livro vai trazer aqui uma lista exemplificando, tá? Mas, via de regra, uma ação lenta é, por exemplo, uma ação que precisa que você realize um teste de habilidade. Usar uma habilidade é uma ação lenta. Uma ação rápida, geralmente, via de regra, é um tipo de ação que não precisa de jogada de dados, tá? É você falar alguma coisa, é de repente você se movimentar ali dentro do seu limite, esse tipo de coisa. Mas, de todo modo, o livro vai trazer aqui, olha, duas tabelinhas com exemplos de ações lentas e ações rápidas para vocês se orientarem, né, e já pegarem a manha da coisa. Ainda nessa questão das ações rápidas e lentas, o livro vai trazer um quadro aqui, olha, falando um pouquinho sobre a questão do movimento. Onde é que se enquadra e algumas particularidades dependendo do tipo de movimento. Então, correr, né, é uma ação rápida, rastejar é uma ação lenta, beleza, isso aí dá para entender, né, mais ou menos. Mas o combate corpo a corpo, como é que eu faço para desengajar de um combate, como é que eu faço para recuar? A questão aqui, isso aqui eu achei legal, olha, de portas e escotilhas. Para você abrir uma porta e escotilha, é uma ação rápida, é uma ação lenta, né, para você de repente abrir, passar e fechar de novo. Essa escotilha tá trancada ou não? Né, se você chegar lá e ela estiver destrancada, é rápido, óbvio, mas se não tiver, como é que você faz para abrir? Quantos pontos tem? Ou seja, pelo que dá para perceber, eles se preocuparam aqui na questão das mecânicas em pensar em situações que a gente vê acontecendo nos filmes e que vão contribuir, claro, para aqueles momentos de tensão, drama e agonia que você precisa resolver, precisa passar ali porque o alien está chegando, alguma coisa assim. Então, imagino que várias dessas mecânicas aplicadas para um jogo ali na mesa mesmo, valendo, sejam bem divertidas e interessantes. E só pra gente fechar aqui as informações desse primeiro vídeo, a gente vai até aqui, olha, as emboscadas e ataques furtivos. Que basicamente é uma parte bem descritiva, né? Como é que vai funcionar essa questão para você fazer uma emboscada, quais são as vantagens que você vai ganhar ali, você que está atacando vai ganhar dados a mais, você que está tentando perceber uma emboscada, como é que vai funcionar, se você tem dados a menos, enfim. Mas é uma coisa que a simples leitura já resolve. É só para pontuar para vocês o tipo de situação que eles estão prevendo aqui. E por enquanto é só, vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai seguir nesse capítulo aqui de combate e pânico, começando já a falar sobre o combate corpo a corpo, tá? Tá aqui um spoiler aqui do início do nosso próximo vídeo. Quem quiser ficar com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seus comentários, pra gente continuar trocando ideias e informações aqui a respeito do Alien. E a gente se encontra na próxima resenha.